Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso curso básico de Java. Pessoal, então na última aula nós vimos três classes wrappers, a gente viu a classe wrapper long, a gente viu também alguns métodos da classe wrapper float e alguns métodos da classe wrapper double. E hoje eu vou estar fazendo com vocês a última parte dos exemplos de classes wrappers. Então a gente vai estar vendo hoje as classes wrappers Boolean, que representa os valores de verdadeiro e falso, e também a classe wrapper character, que representa os caracteres aqui em Java. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer a criação de um novo projeto. Então, eu vou clicar aqui em File, New Project, já vai estar marcado Java com End, e vou mudar aqui para wrapper underline P4. Vou clicar em Finish. Essa exclusão desses comentários para a gente deixar a interface de codificação um pouco mais limpa. E vamos lá, pessoal. Então, o primeiro método que eu gostaria de mostrar para vocês é o método da classe Boolean. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar algumas variáveis do tipo booleano. Então, a gente vai criar Boolean R1, que vai receber a nossa classe wrapper Boolean, ponto. E aí eu vou usar um método, pessoal, chamado logical end. Esse método ele vai fazer o seguinte, pessoal: ele só vai retornar verdadeiro se as duas condições que eu estar testando aqui dentro do parênteses, elas forem verdadeiras, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou testando true e true, verdadeiro com verdadeiro, então ele vai retornar para a gente verdadeiro. Em qualquer outro tipo de teste usando o logical end, ele vai retornar falso, tá, galera? Ele só vai retornar verdadeiro se as duas expressões aqui dentro forem verdadeiras. A gente pode até fazer os outros testes também. Vai receber boolean ponto logical end, e aqui eu vou testar, por exemplo, falso com verdadeiro. Nesse caso aqui, galera, o retorno será falso, porque eu não tenho os dois verdadeiros. Deixa eu fazer mais uma variável, R3. Vou chamar novamente o método logical end e vou testar agora true e false. E aqui também vai retornar falso, porque os dois não são verdadeiros. Eu preciso colocar o sinal de atribuição. R4, logical end, e vou testar falso e falso. Também retorna falso. Então, o logical end ele sempre vai retornar falso, com exceção do caso de que as duas expressões sejam verdadeiras, como nesse primeiro caso aqui. A gente pode mostrar esses resultados aqui para vocês verem, exibir cada uma das variáveis, R1, R2, o R3 e, por fim, o R4. Então, vocês vão reparar que só o primeiro SOUT, né, o primeiro System.out, ele vai retornar verdadeiro, ok? Então, a gente vai salvar, vai executar, e repare, pessoal, então ele mostrou só verdadeiro para o primeiro caso, que esse método logical end, ele só vai retornar verdadeiro se as duas expressões elas forem true, certo? Agora, galera, a gente vai usar um outro método que é o logical OR. O AND significa e, OR significa ou. Então, a gente vai fazer o teste agora, criar mais algumas variáveis, que vai receber boolean.logical OR. E aqui, galera, eu vou continuar fazendo os testes
de forma parecida com o que eu fiz no exemplo acima. Então, eu vou colocar true junto com true. Nesse caso aqui, galera, ele vai retornar verdadeiro também. Depois a gente vai testar mais uma condição, um logical OR. Aqui eu vou testar o falso com true. Ele também retorna true. Faço mais uma variável. Agora eu inverto, galera, true e false. Ele também retorna true. E por último a gente faz o false false. Esse aqui ele vai retornar falso para quando tiver os dois falsos. Então, o OR ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar verdadeiro se uma das expressões forem verdadeiras. Então, aqui no primeiro os dois são verdadeiros, então ele retorna verdadeiro. No segundo teste, aqui na variável R6, um é falso, só que um é verdadeiro, então ele retorna verdadeiro. No terceiro, aqui no R7, ele faz a mesma coisa, tem um verdadeiro e um falso. Como eu tenho um verdadeiro, ele retorna verdadeiro também. Tá? No caso, no último, no R8, como os dois são falsos, então ele retorna falso, ok? No caso do ou, se um deles for verdadeiro, então o retorno é verdadeiro. A gente pode mostrar esses resultados também. Vou copiar esses system e vou só alterar o nome das variáveis: R5, R6, R7 e R8. Vou salvar esse programa, executar, e aqui ele mostra a saída para a gente, pessoal. Então, os três primeiros testes ele retorna como verdadeiro e o último teste retorna como falso, porque eu não tenho nenhum verdadeiro, ok? No último aqui eu tenho dois falsos. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos também de métodos da classe wrapper character, que representam os caracteres aqui em Java para nós. Então a gente vai fazer o seguinte: o system.out.println e vou, por exemplo, chamar a nossa classe wrapper character e um método dela que é chamado de isLetter. Esse método isLetter ele vai verificar para a gente se um determinado caractere ele é uma letra, pessoal. Então a gente vai salvar isso aqui e vai verificar se esse A é letra, ok? Então eu vou executar e reparem que ele mostrou verdadeiro, né? Quer dizer que o A é uma letra, ok, galera? A gente pode testar também um caso onde não seja uma letra. Então a gente pode vir aqui e chamar novamente esse método da classe character e verificar, por exemplo, isso para um número. Então vou passar aqui dentro o zero. Ele vai verificar se esse zero é um caractere. Ele vai retornar falso. O zero não é uma letra. Se a gente executar isso aqui, ele retorna falso, certo? Porque zero é um dígito, né? Ele não é uma letra. Agora a gente pode testar o dígito propriamente dito, tá, galera? Então eu vou testar aqui, por exemplo, se é dígito. E vou chamar o método isDigit. Esse método vai verificar se nós temos um dígito ou não. Então, vou testar aqui, por exemplo, o caractere B. Isso aqui retorna falso, tá, galera? Porque o B ele não é um dígito, o B é uma letra. Então, ele vai retornar falso. Ele retorna aqui para nós o falso porque o B é uma letra. Agora, a gente pode testar um dígito mesmo, né? E vou chamar o método da classe wrapper isDigit. E vou testar aqui dentro agora um dígito mesmo. Vou colocar aqui, por exemplo, o dígito 1. Vou salvar, executar, e ele mostra
Falso. Por quê, galera? Porque a gente precisa colocar esse um entre aspas simples. Agora ele retorna verdadeiro. Então, ele está verificando se esse caractere é um dígito, por isso que a gente precisa colocá-lo entre aspas simples. E aí eu vou mostrar mais dois métodos para vocês, para a gente finalizar essa aula, que é o método de passar uma determinada letra para maiúsculo. E vou chamar o método character.toUpperCase. Então eu tenho o A minúsculo aqui e eu estou passando para a caixa alta, para uppercase. Vou salvar esse programa, executar, ele passa o A para caixa alta. E a gente também consegue passar uma letra para minúsculo. Então a gente vai chamar o método da classe wrapper to lowercase e aqui dentro eu vou passar uma letra maiúscula, por exemplo, C maiúsculo. Aí ele vai fazer o seguinte, pessoal, ele vai passar esse C que está maiúsculo para minúsculo, porque a gente está utilizando o método lowercase. Vou salvar esse programa, executar. Reparem que ele passou o C que estava maiúsculo para letra minúscula. Certo, galera? Pessoal, então são esses aqui alguns métodos que eu gostaria de mostrar para vocês dessas duas classes wrappers, tanto Boolean como Character. A gente finaliza aqui esse assunto de classes wrappers. E aí, se vocês quiserem conhecer mais métodos dessas classes, vocês podem estar fazendo buscas aí pela internet, que vocês vão estar encontrando mais métodos aí de todas essas classes que nós exemplificamos aqui durante essas 4 aulas a respeito de classes wrappers. E aí, na próxima aula, a gente vai estar vendo um pouco sobre o uso de constantes em Java, tá bom, galera? Então, aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.